Agora, a Renata Agostini, analista da CNN, que está hoje, participação especial aqui em São Paulo, traz informação exclusiva sobre a mais absurda pressão por não estar agindo aí diante das medidas, do avanço da Covid-19. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, decidiu se mexer e foi para cima do governo do Amazonas. A PGR quer isolamento mais severo, não é isso, Renata? Deixando claro que se não fizer, vai ter que explicar muito bem por quê ou pode virar alvo de ação na justiça. O governador Wilson Lima. Conta pra gente, Renata. Sim, documento assinado, pela Subprocuradora-Geral da República, Lindora Maria Araújo, por outros procuradores da República. Eles recomendam um isolamento mais severo no Amazonas e dizem que o governador do estado, o secretário estadual de saúde, tem até o dia 23, ou seja, amanhã às 18 horas, para dizer se o governador vai acatar essas recomendações e se ele disser que não vai acatar, então explicar o porquê. O que esse documento diz? Olha, que considerando, primeiro, que as medidas tomadas até o momento pelo governo do estado não foram suficientes para conter o avanço da doença, o avanço das hospitalizações. Desde a semana passada, há um toque de recolher decretado no estado do Amazonas, decreto esse que foi prorrogado até o final do mês, mas o número de casos, o número de mortes tem subido. Então, a Procuradoria-Geral da República diz ao governador que, considerando que essas medidas até agora não foram eficientes, não foram eficazes para conter a doença, considerando o caso, o desabastecimento de oxigênio e considerando, e aqui eu chamo a atenção, que há hoje uma inexistência de medicamentos que impeçam a transmissão da doença, que há insuficiência de vacinas, portanto, diz a Procuradoria-Geral da República que a estratégia de total isolamento sanitário é a que tem se mostrado mais eficaz no retardamento. Não tem ali remédio que possa evitar a transmissão, portanto, é o isolamento sanitário total que vai ter algum efeito nesse caso. E aí, a Procuradoria-Geral da República, então, recomenda um isolamento sanitário mais severo, abre aspas, se necessário, com aumento do período de toque e recolher nos municípios do estado do Amazonas. Dani e Glória. Renata, eu vou destacar só o trechinho final aqui e já passo a bola para a Glória, em que fica claro o tom, porque o termo técnico é recomendação. Mas você que está em casa precisa entender que toda vez que a Procuradoria-Geral da República tira de aviso, e isso fica muito claro no último trecho desse documento que a Renata gentilmente compartilhou com a nossa equipe para que todo mundo pudesse estar na mesma página que ela. Diz o seguinte: o Ministério Público Federal adverte, por fim, que o seu descumprimento, o descumprimento dessa recomendação, poderá implicar na adoção de providências cabíveis, inclusive responsabilização civil e penal dos envolvidos. Ou seja, fica muito claro, se você não fizer nada, haverá ação na justiça, o principal destinatário, o governador do Amazonas. Quer dizer, uma recomendação, mas que pode ter algum tipo de, entre aspas, punição, vamos dizer assim. Não é exatamente essa palavra, mas que pode ter algum tipo de consequência. É um tiro de alerta. Ou você faz, ou vai ter volta. Vai, Renata? É isso. Cerco fechado, sim, de fato. Agora, já tem, então, repercussão. Fui atrás do governo do estado do Amazonas, governador Wilson Lima. O que ele me explicou? Que eles já estavam avaliando medidas mais restritivas e que ele vai com ali lideranças importantes lá no estado do Amazonas para medir o tamanho dessas medidas de restrição. Mas o que já está na mesa, o que o governo do Amazonas está avaliando nesse momento é quase um lockdown, porque o toque de recolher já existe de 19 da noite até às 6 da manhã. O que eles agora estão avaliando fazer? Fechar todas as fábricas, então, por um período de tempo não vai funcionar nada, com exceção de fábricas de alimentos e de materiais hospitalares, medicamentos, isso aí teria ainda autorização para funcionar. De resto, tudo fecharia. Também todo o comércio ficaria fechado ao longo de todo o dia,
com exceção aí de farmácia e supermercado, e que durante um período do dia atenderia também ali só por delivery. Então, o que eles estão no momento avaliando é algo muito, muito restritivo, que se aproxima, assim, ao que a gente chama de lockdown. Segundo o Wilson Lima, essa decisão vai ser tomada aí nos próximos dias do que eles vão fazer, mas já foi tomada a decisão de decretar, sim, mais medidas restritivas. E por quê? Bem, tem o alerta da PGR, a gente acabou de explicar, se não fizer nada vai ter medida sim, mas tem também uma alta no número de casos e número de mortes. Nos últimos 15 dias, ali avaliando a média móvel, subiu 154% o número de mortes no estado do Amazonas, isso segundo a Fundação de Vigilância Sanitária do Estado. Glória e Dani.